Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde! Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui, na Rádio da Universidade. No programa dessa semana, a África continua em pauta. Conversamos com o cabo-verdiano, professor doutor José Carlos dos Anjos, um dos painelistas da 4ª Semana da África na URGS. Estação está no ar. Fique com a gente! O convidado de hoje é o cabo-verdiano, professor do Departamento de Sociologia da URGS e dos programas de pós-graduação em Sociologia do IFHC, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e de Desenvolvimento Rural, José Carlos dos Anjos. Boa tarde, professor José Carlos dos Anjos. Muito obrigada pela sua presença. Professor, o tema dessa edição da Semana da África aqui da URGS foi Educação e Cultura, onde se buscou compreender um pouco de como essas experiências de educação paralelas à tradição, que é uma das características mais conhecidas, talvez, quando se fala de África aqui no Brasil. Como que o senhor vê essa relação entre educação e cultura tradicional? Então, hoje nós estamos vivenciando um momento em que se começa a perceber que existe uma relação entre a forma como a globalização se deu de modo distorcido a partir da expansão europeia do século XV, mais intensamente agora no século XX, com a aceleração da comunicação. Nós temos não apenas uma globalização, mas uma globalização com desigualdade e que tem efeitos sobre o processo de produção de conhecimento. Então, o conhecimento que se produz como conhecimento científico são conhecimentos que favorecem, de alguma forma, as potências instaladas, multinacionais e países centrais. Então, para a gente reverter esse processo, é necessário descobrir novas fontes de conhecimento, novas epistemologias, novas maneiras de fazer conhecimento que estejam mais adequadas também ao próprio meio ambiente cultural e educacional dos países do Sul. Então, nesse sentido, a África tem uma importância fundamental, porque justamente nos continentes africano e latino-americano nós temos aqueles povos que o colonialismo tentou esmagar no seu processo de produção de conhecimento e cujo conhecimento foi transformado justamente nisso, uma parte marginal da modernidade, conhecimento tradicional. Mas esse conhecimento tradicional que sempre conviveu com essa modernidade, criticando de alguma forma essa modernidade, se apresentando como alternativa a essa modernidade excludente, hoje pode ser uma fonte de renovação. Daí que é importante essa articulação entre educação e cultura, porque justamente nós precisamos produzir novas formas de educação que possam estar embebidas na cultura desses povos que ficaram fora dessa história moderna ocidental. Então, esses povos têm algo a trazer para o processo educativo que pode redundar em mais ciência e em melhor ciência do que aquela que tem sido produzida. Nesse sentido que o DEDS tem um papel fundamental enquanto propulsora desse tipo o protagonista nesse tipo de relação entre a comunidade exterior, a academia e o próprio processo de produção de conhecimento dentro da academia. Essa relação ela precisa ser reconstituída em novos termos e o DEDS experimenta isso de uma forma muito ousada. E nesse sentido a Semana da África representa também isso, a possibilidade de explorar um outro tipo de relação entre a comunidade que produz cultura e a comunidade que faz ciência. Sobre essa 4ª edição da Semana da África, além das oficinas, painéis e minicursos, tiveram umas apresentações orais, seguidas de debates de 35 trabalhos sobre o continente africano de acadêmicos da URGS e de outras instituições também, e que eram compostos em sua maioria por estudantes, mas tinham também alguns docentes. Como que você analisa esse interesse não só de estudantes africanos pela temática, essa expansão dessa temática? Como que o senhor avalia?
Eu acho que é uma universidade com o peso da URGS, uma universidade de ponta no processo de produção, de pesquisa, docência e extensão. É natural que seja uma universidade que se desperte para determinados assuntos, temas e construção de objetos de pesquisa que são, digamos, emergentes a nível global com mais força. Então, nós estamos num momento de algumas modificações nas relações geopolíticas mundiais, né? Onde a África começa de novo a aparecer como um continente estratégico nas disputas mundiais e um continente dos que mais cresce nos últimos anos. Então, pela própria contestação cada vez mais incisiva do modo como a globalização se dá e do fato de que a África e a América Latina terem sido os continentes mais prejudicados pelo processo de globalização das últimas décadas, sobretudo os efeitos das agendas do FMI, do Banco Mundial, sobre esses países no crescimento da desigualdade, tudo isso levou a que o continente africano cada vez se desperte mais interesse. Então, nós temos vários cursos na África, aqui na URGS, nomeadamente Relações Internacionais, as Ciências Sociais, em que os estudantes têm interesse pelo continente africano, fazem suas pesquisas a respeito. Portanto, certamente nessa e nas próximas edições nós não vamos ter apenas estudantes africanos. Isso é de fundamental importância para revitalizar toda uma área de estudo, dar visibilidade e constituir, quem sabe, um eixo potente de produção de conhecimento na URGS sobre o continente africano. Para finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse quais desafios você analisa que podem, como eu posso dizer, quais desafios você vê para a continuidade da Semana da África na URGS? Existem desafios que podem ter que ser superados? Eu acho que a Semana da África está bem, digamos, institucionalizada nesse momento. Existem pessoas comprometidas, existe uma institucionalidade, o DEDS comprometido, e hoje os estudantes africanos eles já contam com a Semana da África, então se transformou num dos pontos da agenda anual da URGS, que me parece que é incontornável. Na sequência, provavelmente, essa agenda vai se enriquecer, até porque estamos consolidando o NEAB, que certamente vai ser um parceiro-chave no processo de programação da semana. Então, o que nós vamos ter que fazer é gerir esse processo de crescimento da agenda, como uma agenda que tem que caber numa semana, a Semana da África. À medida em que as demandas crescem, vai ser necessário ter uma organização mais eficiente para que todos que querem contribuir possam efetivamente contribuir durante essa semana e a semana seja cada vez mais rica. Então, me parece que talvez o grande desafio seja fazer circular mais os estudantes. Tem algo que a gente não pensou suficientemente ainda, que é o fato de que existem semanas de África em outras universidades também. Seria interessante, talvez, enviar nossos estudantes para outras universidades e receber o de outras, fazer uma circulação, mas tudo isso depende de recursos financeiros que podem ser aportados, buscados para enriquecer esse processo. O entrevistado de hoje é o cabo-verdiano, professor do Departamento de Sociologia da URGS e dos programas de pós-graduação em Sociologia do IFCH e do Desenvolvimento Rural, professor José Carlos dos Anjos. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Nessa semana, queremos saber: sendo um estudante africano, como é a experiência de participar da Semana da África na URGS? Meu nome é Mamadou Mutar Embaló e eu me formei ano passado em biblioteconomia. Atualmente
Eu faço especialização em teoria e prática de formação de leitores na UERGS e eu sou de Guiné-Bissau. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, porque falar de Semana da África é sempre um motivo de orgulho para mim, porque eu tive a oportunidade de participar, né, na criação desse evento, porque o evento começou com uma proposta, né, dos estudantes africanos para a universidade, fizeram uma proposta de criação desse evento e automaticamente a ideia foi abraçada pela universidade. O evento surgiu em 2013 e esse ano foi a Educação e Cultura. Então, eu tive a oportunidade de participar em todos esses anos, né, no evento, e eu pude perceber também que o evento serviu e servirá, eu acredito, né, de ensinamento não só para os brasileiros conhecerem um pouco da África, mas para os próprios africanos conhecerem outro lado do seu próprio continente, que não conheciam antes. A gente aprende muito sobre a economia, sobre a educação, cultura, então são diversos temas. E confesso que o evento ensina muito, ou seja, me ensina muito sobre a África. O meu nome é Naluan Coutinho Sampa. Eu sou estudante africano proveniente da Guiné-Bissau, um país que fica na África Ocidental. Eu estou fazendo doutorando na área de geotecnia, no programa de pós-graduação de engenharia civil na URGS. A minha experiência de participar na 4ª edição do Semana da África, realizada aqui na URGS, foi muito boa, porque para além de assistir várias palestras, várias atividades, eu pude apresentar um trabalho intitulado África em Busca do Desenvolvimento Sustentável, onde eu e os participantes conseguimos discutir os principais desafios da África para trilhar os caminhos de desenvolvimento sustentável, face às conjunturas sociais, econômicas e culturais do mundo atual. E, tirando esse meu trabalho, os outros colegas e professores aqui da URGS apresentaram trabalhos de diversos temas. Esses trabalhos conseguiram englobar assuntos como história da África, cultura africana, artes, tradições, que são temas para nós de extrema importância. E outra coisa que merece ser enfatizada é essa oportunidade que a URGS dá para que os africanos, junto com a comunidade universitária, discutir a África a partir de novas perspectivas, uma vez que, hoje em dia, existe já no meio de várias pessoas algum tipo de estereotipo sobre a cultura africana, sobre os africanos. Então, acho que esse momento, essa oportunidade é de extrema importância, né? Tretre bobo ganya na be ankairi munaliba o minamale unkapeti fetu maniani Polote mana batukulu au na treo palia kairi kakeso na uma que manule na yegrani jiji elia orome negbenagi No próximo programa, a primeira parte da entrevista sobre o GAIM será destaque no Estação Cidadania.
Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prohext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade 1080 AM. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!